Fala aí, fiel! Gente, o craque Neto desceu a lenha nos jogadores do Corinthians e disse que realmente o Palmeiras jogou para ganhar e que o Corinthians estava brincando no campo como se estivesse em um baba. Ele lascou aí o verbo sobre os jogadores. Mas o que vocês acharam, vocês vão dizer depois de ouvir tudo que o craque Neto disse sobre o jogo, de ontem do Corinthians e o Palmeiras, que terminou o Corinthians com 0 e o Palmeiras com 2. Isso mesmo, 2-0 para o Palmeiras. Então, galera, lembrando aí de deixar os créditos aí para o craque Neto no apito final. E claro, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Agora vamos pro vídeo. Corinthians 2-0, que era para ser um 5. 2025 é o ano dos derbys. E até esse sábado não era o ano do Verdão. Quarto Palmeiras e Corinthians em 4 meses. E as lembranças: pênalti perdido nos acréscimos, derrota na primeira final em casa e mais uma penalidade desperdiçada no jogo do título. Vice-paulista pro maior rival. O paulista pro Corinthians valia muito, pro Palmeiras nem tanto. A gente tá treinando o time de novo, entrosando, tentando entrosar, Nas arquibancadas, setores vazios. 19 mil em Barueri. É como você jogar fora de casa. Não tem como a gente considerar uma casa que não é nossa. Mas em noite de lua cheia, tudo pode acontecer. E os ventos sempre mudam de lado. O Palmeiras, que era perigoso, com Gomes. E nessa pintura do Piquerez, 1-0 antes dos 15 minutos. Clima de final, Felipe Anderson acertou a trave. E em mais uma bomba de fora, dessa vez outro uruguaio explodiu a arena. Emiliano Martínez, 2-0 Verdão. Un gol seguramente no voy a esquecer nunca. Meu primeiro gol com Palmeiras em um derby. Estou muito feliz por isso. Aí o tempo fechou. Yuri Alberto derrubou o Everton, que foi tirar satisfação. 3 amarelos para os 2 envolvidos e para o Memphis. Aliás, foram 10 ao todo só no primeiro tempo. Já os 45 minutos iniciais do Corinthians se resumem a esse chute do Carrilho. Agora o Verdão voltou daquele jeito, cabeçada na trave do Facundo. Até que o jejum finalmente seria quebrado. Vitor Roque fez 3-0. Só que o VAR chamou e o gol foi anulado por um impedimento do zagueiro Gustavo Gomes. O Tigrinho queria o primeiro dele, tanto que nem passou pro Estevão. E o garoto retribuiu, também não tocou pro camisa 9, quase um golaço. Abel sentia o bom momento e chamou Paulinho para estrear. O camisa 10, inclusive, teve a chance de marcar. E com o passar do tempo, os gritos eram inevitáveis. Teve até cabeça de galinha jogada pela torcida no campo. Hugo ainda tentou diminuir, mas a festa seria mesmo alviverde em Barueri. Fim de jogo, 2-0. No ano dos derbys, 2025 não era do Palmeiras, verbo que ficou no passado. Primeira vitória sobre o rival nessa temporada, a 4ª seguida do clube no geral, que pode não reescrever o que já passou, mas redesenha o que vem pela frente, um futuro mais promissor. Nós focamos muito no presente, no dia a dia, aprender do passado e melhorar no presente e preparar o futuro também da melhor maneira. O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Fico contente quando ganho e fico quando perco. Isso eu não vou mudar. Quanto ao Olé, é normal. Afinal, que teríamos que ganhar, nós ganhamos e eles teriam que fazer algo para responder.
É difícil, mas vamos ter uma revanche. A torcida queria fazer algo para provocar, porque o último campeão paulista somos nós. Porque os últimos campeões paulistas somos nós. Rivalidade, olé e muita provocação. O derby segue vivo e dessa vez pendeu pro lado alviverde da força. Vamos lá então, só para vocês todos aqui os resultados. Juventude 2, Ceará 1. Juventude bem pra caramba. Red Bull Bragantino 1, Botafogo 0. Gol do Sacha. Palmeiras 2, Corinthians 0. Vasco 3, Sport 1. Como o Sport está sendo prejudicado pela arbitragem. Você viu o lance, Godoy? Vi. O que você pode falar? Falta, né, Godoy? Falta. Pô, tá certo. E o cara foi no VAR. Então, mas aí é que tá o detalhe, cara. Como que você tem... É que aí entra o detalhe que salva todo mundo, né? O raio da tal de interpretação. Tá. Então, se você interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Pô, coloca a mão na cara do no cara. Rosto, tira o corpo, empurra. Empurra. Isso não é falta? Então o que é falta? É porque o impacto não foi suficiente para derrubar o jogador. Ah, tá bom, o impacto não foi suficiente. Eu não tenho que me preocupar com a reação de quem está sofrendo a falta. Eu tenho que me preocupar com a ação de quem está cometendo a falta. Porque aquilo lá é pênalti. Se fosse para o atacante... não seria a mesma coisa? Não é a mesma, aquilo que você falou... A visão tem que ser essa. A visão tem que ser essa. A ação faltosa. Aquilo não é falta. Você colocar a mão no rosto do cara, empurrar o cara, tirar ele da jogada. Mas o empurrão não foi suficiente para derrubar. Não, o empurrão não foi suficiente, mas teve. Então. A mão estava onde? Aonde estava a mão? Mas eu acho que o pior de tudo, nesse caso, eu sei que, né, eu acho o VAR uma jossa. Nesse caso, o Wilton Pereira Sampaio, ele foi muito prejudicado pela ação do VAR. Porque ao ser chamado para rever o lance, se houve ou não falta do Verratti no defensor do Sport, o VAR, antes dele assistir ao lance, o que é completamente contrário ao protocolo, o Oscar Roberto Godoy está aqui para avisar, ele fala o seguinte: antes dele chegar no monitor, a falta é no quadril. Se tiver falta, é no quadril. Não tem nada em cima. E a imagem que passam para ele assistir é só a imagem de costas, em que eventualmente tem um tranco nos dois quadris e ele decide que aquilo não é o suficiente. Ninguém fala da mão, de que em cima não tem falta nenhuma. Não. Vamos lá. Bahia 1, Mirassol 1, Grêmio 0. De Arrascaeta 2, São Paulo 1, Cruzeiro 1, Fluminense 1, Santos 0, Fortaleza 0, Internacional 0. Atlético Mineiro está perdendo para o Vitória de 2-1, jogando em Minas. Vamos lá. Primeiro você, Queçado, o que você viu do jogo? Eu vi você depois comentando no seu Instagram. Sim. Eu vi você falando. Qual é a ideia? O que aconteceu? E por que o Corinthians tomou esse chocolate? Bom, 2-0 foi pouco. O Palmeiras criou muito mais, não precisa nem dizer isso. 2 bolas na trave. Muitas críticas em relação ao Donelli. Do quê? Eu acho que no segundo lance... Não, porque tem gente que acha que ele falhou nos dois. Eu sei que as pessoas... Eu não acho que ele tenha falhado. Sabe por que as pessoas vão falar isso? Porque as pessoas já não têm uma certa visão em cima do menino. Boa vontade. Não tem boa vontade. Não fala das defesas que ele fez. E as 2 bolas não eram defensáveis. As 2 bolas, o Hugo também tomaria o gol. Pra mim. É que fica aí a visão do Hugo, né? Aí se o Hugo tivesse, ele pegaria... Se o Hugo for mais comprido... Mas você viu a bola que o Piquerez deu? Ele meteu de chapa, a outra também. Mas sem condição nenhuma, o menino não teve culpa nenhuma. É o que eu falei no meu comentário ontem, repito aqui, Netão. Pra mim, né? Não, mas a gente concorda com isso. Eu tô falando que pessoas acham que ele falhou... A internet, né? Eu acho que a gente precisa... Quanto mais fizer isso, mais like tem, né? Fala a verdade, irmão. Não fala pra ter like, porra. Fala a verdade, pô. A bola foi no canto, do lado esquerdo. Por que ninguém marcou? Por que a bola saiu errada, chutando pra cima, e o Carrilho não marcou? Porque ninguém fala isso. É isso. Por que ninguém fala isso? Porque ninguém fala do segundo gol, que a bola vem e não tem ninguém na marcação. Ninguém fala isso, aí vai falar do menino, que é fácil falar do Matheus Donelli. Ele não falhou em nenhum dos gols, pra mim. O lance do primeiro gol, ele faz uma defesaça na tentativa do Gomes, aí bate escanteio. E aí o Carrijo vai disputar a bola com o Piquerez e perde. Aí eu vi muito mais mérito do Piquerez no chute do que outra coisa.
E no lance do Emiliano Martinez, Neto, sozinho o Emiliano Martinez. É o que você tá falando. Sozinho, para marcar o segundo gol. É claro que se você puder escolher, e qualquer corintiano vai fazer isso, é melhor escolher o Hugo Souza ao Donelli. Mas a pressão em cima do garoto mas você não pode julgar o gol, vocês aí. Vocês não podem julgar o gol pelo Hugo. Dá uma olhada na curva da bola, rapaz. Onde ele meteu a bola, cara? Piquerez que chutasse. Tá de brincadeira, foi um golaço do Piquerez. Um golaço, o menino não tinha... Ele não tem a mão do Hugo. Ah, mas ele tinha que ter esticado, ele esticou tudo. Eu penso assim, Marília Ruiz... Não, concordo em relação a isso, acho que foi um jogo perfeito do Palmeiras, o melhor jogo do Palmeiras na temporada, um Palmeiras que foi escalado de forma diferente, né? Essa escalação com o Fux na lateral direita, mas que tem uma variação tática durante a partida, funcionou. Acho que funcionou também o Felipe Anderson no lugar dele, por incrível que pareça, eventualmente a saída do Veiga deu ao Felipe Anderson a chance de jogar na posição que é dele, com o Estevão mais centralizado, os dois mais próximos, com 2 atacantes. Eu acho que o Palmeiras foi taticamente melhor, teve mais vontade. Os caras tiveram, acho que 8 cartões? 8 cartões, 6... 7 e 1 do Abel. Foi 6 ou 7. O Abel tomou de novo. Só que, uma coisa, desculpa, Marília. Uma coisa que eu vi do time do Palmeiras, os caras entraram com a faca nos dentes. Falaram assim, ó, meu irmão, primeira bola, porrada. Segunda bola, porrada. Terceira bola, porrada. Quarta bola, porrada. Perdeu a bola. Pum, o Corinthians achando que estava jogando. Um amistoso. Não é assim, né? Dá. Ainda mais do seu aniversário. Pois acabou com o meu... Já não estava bom, piorou muito. O Corinthians é um jogo muito ruim, e isso, à parte, eu acho que dá para valorizar o que o Palmeiras fez, que é diferente do que ele tinha feito em todos os jogos, inclusive nos jogos de Libertadores, em que tem até agora o único time brasileiro que ganhou as 2 partidas. O Corinthians tem problemas claros quando não tem o seu time titular. O Neto falou sobre o time do Corinthians ser bom, os 11 titulares. E ainda assim com algumas questões em relação aos zagueiros. O Corinthians não é só sem o Hugo, é o Corinthians sem o Hugo. Sem o Anrileri, na lateral esquerda, que foi um achado. Esse rapaz foi um achado. Foi um achado. Porque, sem o Garro... Olha só que eu falei na rádio Craque Neto. Pois eu coloco o Matheus Bidu, certo? Eu perco o jogo no primeiro tempo. Aí eu coloco o Hugo, então eu não sei quem é quem. Então, mas... Sabe, é difícil você tirar a lateral esquerdo, né? É difícil você tirar a lateral. Aí eu perco o jogo, então, peraí, vou tirar o lateral. E botou outro lateral. E ainda continua a mesma coisa. Mas aí o Ramon e o Ramonzinho, eles têm na experiência curta deles de Corinthians, mas já, né, no Campeonato Brasileiro, 10 meses no clube já é muita coisa, no caso deles 9. O ano passado, quando não tinham ainda o Anrileri, e ainda assim a deficiência do Corinthians na lateral esquerda é uma coisa que já dura há anos, o que eles fizeram em muitos jogos, inclusive contra o Palmeiras? 3 zagueiros. Então, ontem, quando não tem o meia, mas vai ter uma dificuldade de se defender fora de casa, e o Bidu não é o cara que vai marcar pelo lado esquerdo, e o Hugo muito menos, o Corinthians errou de partida, mesmo tendo desfalques. Eu sei que o Emiliano falou sobre isso na coletiva, então, mas o Corinthians errou na escalação. Eu às vezes analiso e eu acho que o Carrillo, que tem sido o melhor jogador do Corinthians, teve um jogo muito ruim. Mas não é só isso, o Corinthians foi mal escalado. Eu comento assim, eu não sou comentarista tático. Eu não sou igual os caras, olha, porque... E respeito todos vocês, viu, gente? Acadêmico. Eu respeito isso, assim, ó. Mateuzinho jogou bem? Não. Kaká jogou bem? Não. André Ramalho jogou bem? Não. Matheus Bidu jogou bem? Não. É culpa do Donelli. Não. Hugo jogou bem? Não. Ranieri jogou bem? Não. Carrillo jogou bem? Não. 7 jogadores. Não, só um minuto. O Roberto jogou bem? Não. Recebeu a bola? Não. Então, eu sou comentarista disso. Eu não sou comentarista. Olha, mas o esquema de... E respeito, tá tudo bem. Se 7 jogadores não jogaram bem, alguma coisa tá errada. E se eu entro com 3 volantes? Quase 4. Quase 4. Aí, quase 4 volantes. E aí eu retorno para um só, que é o Breno Bidon, que não é volante. Então, as coisas não andaram bem. E o Palmeiras aproveitou de uma maneira muito eficiente. Oscar Roberto Godoy. Então, você cita esse seu comentário dessa maneira de analisar, e eu fico comparando com a análise do Abel. O Abel disse que quem for jogar contra o Corinthians é só anular o Carrillo. Então, não é só anular o Carrillo. Não. Precisa contar com o baixo desempenho dos demais, individualmente prejudicando o coletivo. Sabe por quê? O que você está falando é muito legal de discutir. Vamos lá. Os 2 jogos da final. Todos jogaram bem. Então. Inclusive o Carrillo, que foi o craque. O Palmeiras tentou anular e não conseguiu. E não conseguiu. Por quê?
Então, fiel, o que vocês acharam aí do jogo do Corinthians com o Palmeiras, né? E aí vocês viram, né? O craque Neto rasgou aí o verbo e detonou o time, né? Disse que 7 jogadores não jogou nada. E vocês concordam com isso? Sobre essa opinião de Neto? Deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Lembrando, galera, de deixar o inscrito para o apito final com o craque Neto.